Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Aqui, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico. E é isso daí. Vamos lá, simbora. Bom, esse é o primeiro vídeo aqui, nosso primeiro encontro do nosso curso de psicopatologia. Então, se você tem interesse em aprender psicopatologia de maneira tranquila, séria, concisa, robusta, consistente, então acompanhe os vídeos aqui sobre os assuntos relacionados à psicopatologia, que você vai sair daqui, então, sem nenhuma dúvida acerca da psicopatologia, desta matéria, que é uma das boas matérias que a gente tem no curso de psicologia. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva neste canal aqui, maroto. Se esse vídeo fizer sentido para você, deixa o like aí. Se você conhece algum psicólogo ou psicoterapeuta que queira se aprofundar no tema da psicopatologia, já encaminha este vídeo para essa pessoa. Me diz aqui nos comentários se tu já é formado, se tu é estudante de psicologia, se tu não é estudante de psicologia, mas é psicoterapeuta e quer se aprofundar nos estudos de psicopatologia. Me conta aqui nos comentários qual é a tua situação. Bom, e neste vídeo de hoje, nós vamos fazer a apresentação do material que nós vamos trabalhar aqui e já começar o capítulo 1. E eu vou te dizer o método, né? Como eu vou trabalhar o material que nós vamos estudar. É isso, né? Avisos iniciais, dados. Então, beleza. Então, por qual razão eu resolvi fazer um curso de psicopatologia da maneira que eu vou fazer aqui? Né? Pela simples razão de que psicopatologia é um, é um assunto que é importante para a nossa atuação como psicoterapeuta, como psicólogo, né? Então, é um assunto de verdade que é muito importante, tá bom? E aí, o que acontece? Eu resolvi dar uma revisada nos meus próprios estudos em psicopatologia, né? E aí eu falei, velho, por que não? Né? Por que não eu compartilhar minha revisão com a internet mundial, né? Por que não deixar disponível o curso, né, de psicopatologia enquanto eu reviso os meus próprios estudos em psicopatologia? Né? E eu resolvi revisar pelo simples motivo de eu acho que chegou a hora de dar uma revisitada nesse assunto de psicopatologia e falei, beleza. Né? Então, é um assunto que eu estudei na minha graduação, então a gente tem lá a disciplina Psicopatologia 1 e 2, o livro que eu vou trabalhar aqui, que eu vou já falar, a gente estuda na faculdade, né? Um dos livros aí mais estudados nas faculdades do Brasil, nas formações do Brasil, então é um livro até introdutório, mas que traz um panorama geral sobre psicopatologia. E eu vou... são dois materiais que eu quero trabalhar aqui com você, nesse nosso curso de psicopatologia, que vai durar aí, não sei quanto tempo, mas vai durar um bom tempo. Então, se tiver perseverança e vir comigo até o final do curso, maravilha, sei lá, 2 anos que a gente vai ficar nesse negócio aqui, não sei. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos trabalhar o primeiro livro, que eu vou já falar, e nós vamos trabalhar um segundo livro também, que é mais extenso, mas que vai ajudar bastante no entendimento sobre psicopatologia. Só que esse segundo material é mais difícil de achar, tá bom? Eu estou de olho nos sebos aí para ver se eu consigo encontrar o material, que é o Psicopatologia Geral do Carl Jaspers, né? Então é um livro clássico de psicopatologia, e eu vou trabalhar ele depois que a gente trabalhar este primeiro aqui, que é o Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, que é do Dal Galarrondo, né? Então, Paulo Dal Galarrondo organizou esse material todo, né? E é um material bem robusto para introdução, para apresentação aqui da psicopatologia, e é um material riquíssimo, então a gente vai trabalhar a partir dele. Então, é isto.
Como eu vou fazer, então, este estudo? Deixa eu pegar aqui meu cafezinho. Como eu farei este estudo? Eu vou fazer esse estudo, assim como eu venho fazendo às segundas-feiras aqui no canal, do grupo de estudos em logoterapia e análise existencial, da mesma maneira. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura, nós vamos nos voltar ao texto, tá bom? Então eu vou fazer a leitura do livro e eu vou comentar, né, ou explicar uma parte que tiver um entendimento mais difícil, então eu vou acabar explicando para facilitar aí o teu entendimento. Lembrando sempre que eu vou me voltar ao texto e a gente vai ler. Eu não vou fazer o resumo do Paulo Dalgalarrondo, eu não vou fazer o resumo dele, né? Por quê? Porque já tem outros vídeos aí na internet com resumo. Então, se tu tá no objetivo de, eu vou assistir aqui para poder eu fazer a minha prova e eu passar na minha disciplina da faculdade. Não, tá bom? Não é o intuito aqui fazer um resumo para você pegar os conceitos principais para poder tu fazer a tua prova na faculdade e aí tu tirar o teu 10. Não, existem outros canais que fizeram isso e eu não vou fazer isso desta maneira. Portanto, né? Aqui é para quem quer aprender de fato, né? Quer levar para si, para a vida, um conteúdo em psicopatologia, que é um conteúdo que você vai levar aí para a tua atuação profissional. Esse livro, como falei antes, eu trabalhei na faculdade, né? Nas minhas 2 disciplinas de psicopatologia, e depois eu revisito ali quase que com uma certa frequência, tá bom? Quase que com uma certa frequência, porque a psicopatologia é um assunto que a gente precisa estar o tempo todo ali revisitando, principalmente porque eu, atualmente, eu só trabalho com clínica, né? Então aí a gente tem que estar atento ali na entrevista, na avaliação psíquica, no exame psíquico. Então nós temos que estar atentos a alguns aspectos que são importantes para a avaliação, né, e psicodiagnóstico do nosso cliente, do nosso paciente, do nosso consultante. Então, let's bora. Deixa eu compartilhar a minha tela com você. Então, lembre-se, né? Eu não vou fazer um resumo aqui. A gente vai fazer a leitura, né? Você que já está comigo há mais tempo, você já sabe. Eu vou fazer essa leitura. E eu faço a leitura. E você acompanha. E uma coisa que eu sempre incentivo é adquira o material, tá bom? Adquira o livro físico. Ok? Então, deixa eu ver aqui, no momento que eu estou gravando este vídeo, deixa eu ver aqui na Amazon, ó, tá bem baratinho, tá R$ 142,67. Eu vou comprar até a nova edição, porque a edição que eu tenho é a antiga. A antiga tá mais cara do que a atual, né? A loucura. Beleza. Mas é isto, tá bom? Então adquira, tá bom? Você parcela ali de 3 vezes de R$ 50. Então é bem baratinho. Acho que todo mundo consegue fazer isso. Então adquira. Eu estou só com o livro digital aqui. Eu vou adquirir o livro físico da terceira edição para a gente trabalhar. Então, ok, tá aqui, ó. Essa aqui é a terceira edição. E esta terceira edição, portanto, ela é baseada, ela é pautada no DSM-5 e na CID-11. Então já é atualizado, tá bom? Em 2023, no final de 2023, a gente teve uma atualização ali do DSM-5, né? Então foi para o DSM-5-TR, que é o texto revisado, mas tiveram poucas alterações, não vão influenciar diretamente aqui no nosso livrinho aqui, tá bom?
Até porque ele vai trabalhar a partir de uma perspectiva de síndromes e tal, então é uma outra vibe. Ok? Então, beleza, tá aqui, né, nosso livro digital, que eu adquiri justamente para a gente compartilhar aqui na tela. E vamos fazer então a apresentação do livro, e a gente já vai começar aqui o capítulo 1, que é bem curtinho. A gente vai começar logo, tá? Então, algumas pontuações em relação a esse prefácio, né? Uma delas é a seguinte. Então, deixa eu virar aqui minha tela para poder ficar mais fácil para você, né? Pronto. Agora sim, né? Deu uma melhorada aí. Beleza. Então, vamos lá. Então, algumas coisas importantes, alguns conceitos importantes que o Dal Galarrondo faz. A psicopatologia é uma linguagem, um idioma, tá? Então, bem legal, ele entende a psicopatologia como uma linguagem, como um idioma, e nós, enquanto terapeutas, nós temos, ou psicólogos, nós temos que entender essa linguagem, que entender esse idioma. E como? Né? Como é que a gente vai entender essa linguagem? Como que a gente vai entender esse idioma? É o que a gente vai aprender aqui. É o que a gente vai entender aqui, compreender os sinais, compreender os sintomas, compreender as síndromes, né, que é uma classificação que a gente vai falar no decorrer aqui dos nossos estudos, para poder a gente chegar ali à possibilidade de um psicodiagnóstico, né, e trabalhar então com uma intervenção mais adequada para os nossos pacientes. E aí, aqui ele faz os agradecimentos e tudo mais, e eu quero ressaltar o último parágrafo aqui. Esses dois últimos parágrafos aqui, que ele diz assim, ó, desde a primeira edição até esta, esse livro persegue um fim, busca realizar um projeto específico e relativamente ambicioso, construir e tornar disponível uma obra formada por duas grandes correntes do conhecimento científico e humanístico sobre os transtornos mentais. Então, duas correntes, tá bom? Então, isso daqui é muito importante para você já começar a ter um entendimento maduro da psicopatologia, tá bom? Então, não vamos aqui, pelo amor de Deus, não vamos ser infantis, tá bom? Nem vamos entrar em guetos da internet, que é o que acontece muito. Já não basta o diabo da nossa graduação, né, que é formada por facção, né? Então tem que ser da abordagem A, tem que ser da abordagem B, tem que ser da abordagem C, né? Então a gente tinha isso, ainda tem isso muito nas graduações, e o que é um saco, né? Principalmente nas federais, então, que são professores mais antigos ainda, então ainda tem muito esse discurso dessa facção, né? Então tu tem que escolher abordagem A, B ou C e tal, não sei o quê. Então, por favor, cresça, por favor, amadureça. Né? Então, o próprio autor da obra, ele vai pontuar essas duas correntes, né? Que a primeira delas é construída de forma artesanal, né? Muitas vezes genial, com apuradíssimo método e observação e análise de dados clínicos, desenvolvida pelos grandes autores do século XIX e século XX. E eles, beberam das fontes da tradição filosófica e clínica. Então, nós temos aí a primeira corrente, que é essa corrente que vamos dizer assim, é mais fenomenológica, é mais descritiva, tá bom? Então, é uma corrente, né, que é pautada muitas vezes numa tradição filosófica. Então, o Dal Galarrondo, ele não despreza este saber, tá bom? Versus a segunda corrente, que é a corrente mais moderna das neurociências cognitivas modernas. Então, ele pretende fazer uma articulação entre essas duas tradições, entre essas duas correntes. Então, por favor, não me venha aqui com facção.
Se tu é da facção A ou da facção B, sai fora desse negócio. Ou pelo menos esteja aberto a tentar pensar a partir de uma articulação. Tá bom? É assim que a gente amadurece no conhecimento e no saber da psicologia. E, portanto, aqui do nosso curso em psicopatologia, era algo que eu gostaria de chamar a atenção. Por quê? Porque a psicopatologia parece que está em alta aí na internet brasileira por conta de uma facção, né, que é a facção da PBE, né? Psicologia baseada em evidências. Então, tenha esse cuidado, tá bom? Tenha esse cuidado para não faccionar o conhecimento da psicologia, tá bom? Não ache que é o mal da modernidade, né? Principalmente ali depois de Descartes, é o mal da modernidade de querer refundar, reinventar a roda, né? Então, só porque você tem um iPhone, você acha que está reinventando o mundo, acha que é mais esperto do que o conhecimento antigo. Então, isso é um equívoco, né? Isso é uma falácia moderna, moderninha. Então, a gente tem que ter o cuidado de não, de verdade, de não fazer uma facção, tá bom? De não fazer uma facção. Nós vamos, ele vai pontuar aqui, ele vai mostrar aqui essas duas correntes, essas duas tradições, que são coisas extremamente importantes. E se você conseguir articular essas duas correntes, então você sai na frente dos teus concorrentes, sem dúvida alguma. Então, por favor, né, antes da gente começar o conteúdo, já esteja aberto a essa minha provocação para poder você não fazer facção aqui do conteúdo. Então, beleza? Um sumário, uma apresentação geral. Nós temos 3 partes no livro, se eu não estiver enganado. Então, a primeira são aspectos gerais da psicopatologia. Então, cada vídeo que você assistir será um capítulo que nós vamos trabalhar. Né? Eu espero que eu consiga fazer um encontro, né, um vídeo por capítulo. Existem capítulos que são mais extensos, bora ver aí se eu vou ter disposição e ânimo para fazer mais de 1 hora de encontro, tá bom? Bora ver. Mas, de qualquer maneira, estará discriminado no título do vídeo o capítulo e o título do capítulo. Então, se depois você quiser revisitar um determinado capítulo que está na dúvida, então você vai lá, pesquisa direitinho, né, no nome do vídeo e você já encontra ali o tema que você queira revisar, dar uma trabalhada novamente, ok? Então, nós temos aspectos gerais, então ele vai fazer desde uma introdução à semiologia, que é o que nós vamos trabalhar hoje, ele vai trazer o conceito de psicopatologia, ele vai trabalhar os campos, né, o que é normal, né, e medicalização. Aí ele vai pontuar a questão da neurociência, ele vai trazer a questão da filosofia, né, e ele vai trazer aqui os princípios gerais do diagnóstico. Que esse diagnóstico aqui, cadê minha canetinha? Né? Então, isso bem aqui parece ser atualmente o suprassumo, né, da psicopatologia. Então, muita gente com esse fetiche, né? Ah, quero estudar psicopatologia para gerar, para poder fazer o diagnóstico. Então, tem muito isso. Então, let's bora. Parte 2, avaliação do paciente e funções psíquicas alteradas. Que foi basicamente essa ênfase aqui que eu tive na faculdade, né? Então, basicamente, isso daqui que eu trabalhei na faculdade, né? Então, eu tive muita ênfase nessa avaliação das funções. Né? Então, a psicopatologia 1, se eu não estiver enganado, já tem mais de 10 anos que eu tive aula de psicopatologia na faculdade, mas se não me falha a memória, a gente na psicopatologia 1 deu ênfase às funções psíquicas, e na psicopatologia 2 a gente deu ênfase aos transtornos pautados ali no DSM. Né? Então a gente deu ênfase aos transtornos mentais. Então, ok. Então nós temos aqui essas funções psíquicas e as suas alterações. Então a gente vai entender esses pontos aqui. Então isso daqui já vai te dar uma base muito robusta para você ter mais segurança, para você fazer uma entrevista, ter uma consulta inicial com o teu paciente,
Então isso daqui é muito importante. Certo? Algumas alterações, funções e alterações, ó. Então nós temos aqui várias importantes. Por exemplo, atualmente quem é TCCeuta trabalha muito isso daqui, ó, né, então dá ênfase no pensamento e nas suas alterações, tá bom? Então traz muita ênfase em relação ao pensamento, só que o pensamento é uma parte das funções psíquicas que podem sofrer alteração. Ah, beleza. E aqui na parte 3, então, ele vai trabalhar as síndromes. Então, ele não vai trabalhar a partir de uma perspectiva de transtorno, né? Ah, o transtorno tal, o transtorno tal, o transtorno tal. Não, ele vai trabalhar a partir de uma perspectiva de síndrome, que ele vai conceituar, tá bom? Ele vai trazer o conceito de síndrome e beleza, fique tranquilo que a gente vai pontuar essa questão do conceito da síndrome e ele vai trabalhar a partir dessa lógica, né? Então, síndromes depressivas, as maníacas bipolar, ansiosa, psicótica, psicomotoras. Então, ele vai trabalhar esse conjunto de sintomatologia que, juntos e misturados, caracterizam um determinado quadro, tá bom? Então, é isso que ele vai trabalhar aqui. Ele não vai trabalhar a partir da perspectiva de transtorno em si, transtorno de ansiedade social, de maneira específica. Não, vai trabalhar a síndrome de ansiedade. E aí, em cima disso, então, ele vai argumentar e localizar ali, tá bom? Então, mais ou menos isso, ok? Ele vai trabalhar são várias síndromes, e assim, então, a gente vai fechar. E essa leitura das síndromes aqui é uma leitura muito importante, porque consegue abrir o teu entendimento. Então, nós temos 3 partes, nós temos 40 capítulos, nós teremos aqui 40 encontros do Psicopatologia do Dal Galahondo, tá bom? Então nós teremos 40 encontros. São 40 semanas, né? São aí 10 meses basicamente de curso de psicopatologia. Então eu estou começando a gravação desse curso em 2024 e aí possivelmente nós vamos acabar esse curso só em 2025. Então toda quinta-feira nós teremos aula, nós teremos curso de psicopatologia aqui no nosso canal. Bom, então fica comigo aí até o final e você com certeza sairá mais inteligente no final do curso. Parte 1, então, let's bora. Vamos ler aqui o queridíssimo Dal Galarrão. E aí, não sei se você parou para prestar atenção, mas essas pinturas aqui, ó, são pinturas o quê? Vamos ver se tu lembra da tua aula de literatura ou de artes é, do como é que diz? Ensino médio. Hum? São pinturas expressionistas. Né? Então tem uma característica ali expressionista. Talvez a pintura mais famosa do expressionismo, né, ou pelo menos ali os autores mais famosos do expressionismo, talvez seja o Van Gogh, né? A gente tem o Van Gogh, a gente tem o Munch, são os principais. Ó, não, peraí. Deixa eu botar aqui imagens. Ai, 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 ai.
Então, tem uma característica, deixa eu compartilhar aqui a outra. Pronto. Então, tá aí, nós temos uma pintura expressionista. E aí, o expressionista, então, ele tem essa característica de que, né, de tem a perspectiva, a visão interior do artista, né? Então ele coloca ali a maneira que ele a sua subjetividade para poder expressar, né? Ele retrata, né? Ele pinta, ele externaliza a sua subjetividade, né? Então, a partir da perspectiva interna, ele expressa a realidade externa, né? Que é meio que esse movimento também que vai superar, vamos dizer assim, o clássico, né? A gente vai chegando ali, então, as escolas mais modernas, né, de arte, que vai ter essa característica, né? Então, as artes clássicas, elas tentavam expressar a realidade, né? Tanto que, se eu pegar aqui uma pintura clássica, então você vai ver ali, né, a expressão, a tentativa de expressar fielmente a realidade. E aí, essa pintura clássica, ela estava muito atrelada também às questões sagradas, né? Por quê? Porque a arte, ela muitas vezes ela era contratada pela igreja, né? Então a igreja sustentava, bancava ali, contratava muitas vezes para fazer pinturas artísticas, né? Ao passo que isso foi se transicionando, né? Uma das pessoas que faz muito bem essa transição é a, meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora. Virar. Ele começa a fazer essa transição de começar a trazer um humanismo para as suas pinturas sagradas. Caravaggio. Pô, eu gosto tanto de Caravaggio, velho. Então vamos ver aqui. Eu acho que é São Tomé Caravaggio. Então, antes, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos pinturas que expressavam e tinha o rosto, as características bem celestiais, bem angelicais. E aí nós temos então Caravaggio, ele começa a fazer o quê? Ele começa a trazer nas suas pinturas, olha só, uma característica humana, bem humana. Então nós temos São Tomé aqui, os discípulos vendo as chagas de Cristo, e nós temos uma expressão aqui basicamente humana. Então, aí a gente começa um movimento de transição até cair aí, vamos dizer assim, numa arte que vai expressar completamente a subjetividade do artista, que é esse bem aqui. Então, as obras, elas fazem o quê? Elas retratam o mundo interior do artista, né? Suas angústias, seus medos, as suas alegrias, né? Ao ponto, né? O passo que a gente tem atualmente, por exemplo, Pollock, que, olha só, as artes do Pollock, certo? Então a gente sai de uma característica daquele jeito para uma pintura desse jeito aqui do Pollock. E aí depois você pode pesquisar sobre isso e tudo mais. Mas eu abri essa digressão aqui, esse parênteses, justo para mostrar para você aqui esses detalhes do livro, né, que são detalhes aqui que vão trazer a expressão, né, do interior da pessoa, né? E ele faz essa articulação com a psicopatologia, né? Então a psicopatologia é um modo de ser
da pessoa, né? Então, tem um modo de ser que ela externaliza. E isso, a gente que é terapeuta, que é psicólogo, a gente precisa estar atento, né? Esse modo de se expressar da pessoa que chega até a gente. Então, vamos lá. Introdução geral à semiologia psiquiátrica. Um dia escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como sentamos, como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto no chão. Queria eu dizer então que, vivendo rodeados de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. José Saramago. Né? Então, o que Saramago está fazendo aqui? Ele está basicamente trazendo uma introdução à semiologia, ao estudo da semiologia, que tudo que a gente faz, como a gente anda, como a gente olha, como a gente senta, como a gente vira a cabeça, como a gente apanha um objeto. Apanha é ótimo, né? Parece coisa de vovó, né? Apanha esse negócio aí, menino. Então, como nós apanhamos um objeto, então, isso tudo são sinais que a gente percebe numa pessoa e que podem ter um certo tipo de característica que, juntando com outros contextos, nós podemos chegar, então, a um modo de ser de um transtorno mental, por exemplo, de uma síndrome psicológica, por exemplo. Então, nós temos isso. Então, por isso que é muito importante a psicopatologia, porque nós temos esse conjunto de sinais, né, e a observação desse conjunto de sinais faz com que a gente tenha uma clareza, portanto, ali de um possível diagnóstico, de um possível modo de ser que está sendo expressado por uma determinada pessoa. Então, é muito importante a gente ter atenção a esses sinais. É muito importante a gente compreender que, além da fala, existem outras coisas que podem compor ali a nossa hipótese diagnóstica, né? Que podem compor ali, portanto, uma característica psicopatológica. Então, é importante você ter o teu olhar atento, né? O psicólogo, o terapeuta, além da escuta, né? Você vai ouvir o que a pessoa vai narrar, é preciso ter uma atenção visual. Então, na verdade, é muito mais do que uma atenção visual. Na verdade, o psicólogo, mesmo terapeuta, ele precisa de uma atenção global, né? Não só visual. Eu vou trazer aqui e relatar inúmeros casos que eu já atendi, né, acerca disso, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa atenção, essa percepção. Então, vamos lá. O que é semiologia em geral e semiologia médica e psicopatológica? A semiologia, tomada em um sentido geral, é a ciência dos signos. Então, pode acompanhar aí no teu material. E eu destaco de verde tudo que for conceito. Então, já se habitue aí à minha maneira de grifar. Então, o que é conceito, eu grifo de verde. O que é algo importante, eu grifo de amarelo. O que é uma citação, né, ali importante, né, geralmente é um parêntese ou uma digressão do autor, eu trago de azul. Não se restringindo, obviamente, à medicina, à psiquiatria ou à psicologia. É o campo de grande importância para o estudo da linguagem, semiótica, linguística, da música, semiologia musical, das artes em geral e de todos os campos de conhecimento e de atividades humanas, que incluam a interação e a comunicação entre dois interlocutores por meio de sistemas de signos. Então, a semiologia é esse estudo, né, que vai ajudar o quê? Que vai ajudar nesse processo de comunicação quando existem ali pelo menos dois interlocutores por meio de um sistema de signos,
de sinais. Já a semiologia psicopatológica, por sua vez, é o estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais. Então, isso daqui é simples, né? Então, a semiologia, de maneira geral, é o estudo dos signos, que gera, que é uma ferramenta que expressa ali a linguagem e a comunicação entre, no mínimo, dois interlocutores. E a semiologia psicopatológica, portanto, é o estudo destes sinais, dessas características de quê? Dos transtornos mentais. Então, como eu havia falado, os transtornos mentais ele tem uma característica, ele tem uma maneira de se expressar. Cada transtorno mental tem uma maneira de se expressar. Né? E o que foi se estudando no decorrer dos tempos e das épocas? Né? Foi se entendendo que os transtornos eles têm um modo de se expressar. Então, esse modo é o que a gente chama de semiologia psicopatológica. E a classificação é o que a gente pode chamar de psicopatologia. Entende-se por semiologia médica o estudo dos sintomas e dos sinais das doenças, o qual permite ao profissional da saúde identificar as alterações físicas e mentais, ordenar os fenômenos observados, formular diagnósticos e empreender terapêuticas. Então, aqui a gente tem o objetivo da psicopatologia, a gente tem o objetivo da semiologia psicopatológica. Né? Então, a gente estuda os sinais, a gente dá essa característica, né? A gente compreende ali, a gente faz uma descrição desses sinais e desses sintomas, para que, a partir da identificação das alterações físicas, mentais, a gente consegue organizar os fenômenos. Organizou os fenômenos, a gente nomeia esses fenômenos como transtorno, no caso aqui da psicopatologia. Nós nomeamos como transtorno. Né? E essa nomeação, ela gera o quê? Ela gera a possibilidade da gente formular um psicodiagnóstico. E a partir daí, portanto, chegar a uma terapêutica. Né? Então, por isso que é importante a gente estudar a psicopatologia. Embora esteja intimamente relacionada à linguística, a semiologia geral não se limita à logística, uma vez que o signo transcende a esfera da língua. São também signos os gestos, as atitudes e os comportamentos não verbais, os sinais matemáticos, os signos musicais, etc. De fato, a semiologia geral como ciência dos signos foi postulada pelo linguista suíço Ferdinand Saussure, 1916, que afirmou o seguinte: pode ser, então, conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social. Chamá-la-emos de semiologia, do grego semion, signo. Ela nos ensinará em que consistem os signos que leis os regem. Charles Morse, 1946. Fez ok. Um minutinho. Opa. Beleza. Charles Morse discrimina 3 campos distintos no interior da semiologia. A semântica, responsável pelo estudo das relações entre os signos e objetos a que se referem. 2. A sintaxe, que compreende as regras e leis que regem as relações entre os vários signos de um sistema. E, por fim, a pragmática, que se ocupa das relações entre os signos e seus usuários, os sujeitos que os utilizam concretamente em situações e contextos sociais históricos do dia a dia. Então, nós temos aqui, se tu lembra das tuas aulas de português, nós temos essas classificações também na língua portuguesa, né? Semântica, sintaxe,
Pragmática eu já não lembro se tem, mas semântica e sintaxe a gente tem. Então, olha aí, conceito, semântica é responsável pelo estudo das relações entre os sinais e objetos a que ela se refere. Então, nós temos um sinal e a gente tem um referente na realidade. Ele já vai explicar para frente isso daí. Né? A sintaxe, então, compreende as regras e leis que regem as relações entre os vários signos do sistema. Ok. O signo. O signo é o elemento nuclear da semiologia. Ele está para a semiologia, assim como a célula está para a biologia e o átomo para a física. O signo é um tipo de sinal. Define-se sinal como qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo. Assim, por exemplo, a fumaça é um sinal de quê? Do fogo. A cor vermelha, do sangue, etc. O signo é um sinal especial, sempre provido de significação. Os psicanalistas piram com esse negócio aqui, né? Então, o signo é um sinal especial, sempre provido de significação. Dessa forma, na semiologia médica, sabe-se que a febre pode ser um sinal barra signo de uma infecção. Ou a fala extremamente rápida e fluente pode ser um sinal, signo de uma síndrome maníaca. A semiologia médica e a psicopatológica tratam particularmente dos signos que indicam a existência de transtornos e patologias. Então ele está dizendo, ó, o signo é um sinal que ele representa alguma coisa, ele é referente a algo, né? Assim como no nosso soma, no nosso corpo, uma febre pode sinalizar uma infecção, uma fala acelerada pode sinalizar uma síndrome maníaca. Então, a pessoa, aqui ele chamou de síndrome maníaca, tá? Uma pessoa com uma fala muito acelerada pode sinalizar ali um transtorno de ansiedade, olha só. Né? Ou como ele falou aqui, uma síndrome maníaca. Ou uma pessoa com uma fala mais lentificada pode sinalizar uma síndrome depressiva. Assim como uma pessoa muito bem arrumada pode sinalizar uma síndrome maníaca. Uma pessoa extremamente relaxada, desleixada, pode sinalizar uma síndrome depressiva. Então, são sinais. A semiologia médica e a psicopatológica tratam particularmente dos signos que indicam a existência de transtornos e patologias. Ok. Os signos de maior interesse para a psicopatologia são os sinais comportamentais objetivos, verificáveis pela observação direta do paciente, e os sintomas, isto é, as vivências subjetivas relatadas pelo indivíduo, suas queixas e narrativas, aquilo que o sujeito experimenta e de alguma forma comunica a alguém. Então nós temos, ele vai fazer a diferença daqui a pouco, mas nós temos duas coisas aqui diferentes, né? Os sinais, tá, que são algo objetivo, versus os sintomas, que são elementos subjetivos. Eu vou fazer essa diferença. Isso daqui é importante, porque geralmente a gente chama de sintoma tudo. Ah, fulano está com sintoma tal, né? Então, ele está com a perna tremendo, então, o sintoma de fulano é uma perna inquieta, né? A perna está tremendo aqui o tempo todo, esse é o sintoma. Então, a gente pode ter uma classificação diferente em relação a isso. Então, vamos lá. Sá Júnior, quase sou eu, né? Meu nome é Otton Passos de Sá Júnior. Será que sou eu? Só que em 1988 eu ainda não tinha nascido, né? Nasci um ano depois. Sá Júnior apresenta uma definição de sintoma e sinal um pouco diferente. Olha aí, ó. Ele discrimina os sintomas objetivos, observados pelo examinador,
dos sintomas subjetivos percebidos apenas pelo paciente. Os sinais, por sua vez, são definidos como dados elementares das doenças que são provocados ativamente evocados pelo examinador. Sinal de Romberg, sinal de Babinski. Né? Então, ele faz uma classificação diferente. Então, ele já chama de sinal, ele já chama de sintoma objetivo aquilo que é observado pelo examinador. Então, a perna agitada seria um sintoma objetivo. Sintoma subjetivo é o sintoma, que a gente classifica de maneira geral. E os sinais são o quê? São dados elementares das doenças, né, que são ativamente evocados pelo examinador. Então, tem uma correlação ali, a doença tal tem um determinado sinal. Então, tá aqui, ó. O examinador, ele evoca aquele sinal. Né? Então, a ansiedade tem um sinal de agitação na perna, a perna inquieta. O examinador, ele evoca e diz, bom, esse daqui é um sinal. Segundo o linguista russo Roman Jakobson, já os antigos filósofos estoicos desmembraram o signo em dois elementos básicos, signans, o significante, e signatum, o significado. Assim, todo signo é constituído por estes dois elementos, o significante, que é o suporte material, o veículo do signo, e o significado, isto é, aquilo que é designado e que está ausente, o conteúdo do veículo. Psicanalistas piram nesse negócio aqui de significante e significado, né? Então, o significante é o suporte material, ou seja, o veículo do signo, né? Então, significante, por exemplo, vou pegar outra coisa aqui, meu pente. Este pente aqui é o significante, é o veículo do signo, tá? O significado é, vamos dizer assim, seria o conceito de pente. Tá bom? Então, o significado seria o conceito de pente. Olha aí, ó. De acordo com o filósofo norte-americano Charles Peirce, segundo as relações entre o significado, o conteúdo e o significante, o suporte material de um signo, há três tipos de signos: o ícone, o indicador e o símbolo. Então, aqui ele já está trazendo mais conceitos, tá bom? Então, antes de a gente chegar nesses outros conceitos, bora entender direitinho. Então, o significante é o suporte material, lembra sempre disso. Significante, suporte material, significado é o conteúdo em si. É a essência, eu vou chamar assim, é a forma, tá bom? Então, nós temos isso para poder entender ali os signos, né? Então, o significado é a essência, o significante é o suporte material. E aí, o que acontece? Certo. Então, segundo as relações entre o significado e o significante de um signo, existem três tipos de signo: o ícone, o indicador e o símbolo. O ícone é um tipo de signo no qual o elemento significante evoca imediatamente o significado, graças a uma grande semelhança entre eles, como se o significante fosse uma fotografia do significado. O desenho esquemático no papel de uma casa pode ser considerado o ícone do objeto casa. Né? Então, o ícone, ele faz o quê? O ícone é o elemento no qual o elemento significante evoca imediatamente a essência. Na hora que você vê aquela parada ali, né, você já evoca imediatamente a essência. É como se fosse uma fotografia da essência, né? Então, tipo, esse pente aqui, ele é um ícone. Tá bom? Na hora que eu olho aqui, eu bato o olho no meu pente,
Então, eu já entendo o conceito, eu já entendo o significado do pente. Aí ele traz o exemplo aqui do desenho da casa. Então, se eu desenho uma casa, na hora que eu olho, já entendo o conceito, eu já entendo o significado da casa. No caso do indicador ou índice, a relação entre o significante e o significado é de contiguidade. Então, vamos lá. Se você não sabe o que é contiguidade, deixa eu ver aqui se vai prestar. Qual é, meu dicionário? Não foi para isso que eu te contratei. Fala sério. Contiguidade. Estado ou condição do que está contigo. Vizinhança, proximidade. No caso do indicador ou índice, a relação entre o significante, que seria o índice mesmo, né? E o significado, que é a essência é de vizinhança. O significante é um índice, algo que aponta para o objeto significado. Assim, uma nuvem é indicador de chuva e a fumaça de fogo. Então, o indicador, olha só, o indicador é o que? Existe uma relação de vizinhança. Então, se você olha uma nuvem cinza, cinza escuro principalmente, então tem um significado de chuva, tem um indicador de chuva. E se você olha uma fumaça, você entende que existe um fogo ali próximo, né? Então tem um avizinhamento, né? A gente poderia dizer que a própria nuvem, ela para complicar um pouquinho aqui a explicação, né? A própria nuvem é um ícone, né? Então, se eu olho somente para a nuvem é um ícone da própria nuvem, do conceito de nuvem. Tomara que eu não esteja filosofando muito aqui para você, né? Mas a nuvem é um próprio significado de nuvem, tá? Mas a nuvem também pode ser um indicador de chuva, ok? Acho que deu para entender, né? E a gente tem o símbolo. O símbolo, por sua vez, é um tipo de signo totalmente diferente do ícone e do indicador. Aqui, o elemento significante e o objeto ausente, ou seja, o conceito, a essência, o significado, são distintos em aparência e sem relação de vizinhança. Como assim? Vamos lá. Não há qualquer relação direta entre eles. Trata-se de uma relação puramente convencional e arbitrária entre o conjunto de letras agrupadas casa, C-A-S-A, e o objeto casa. Não existe qualquer semelhança visual ou de qualquer outro tipo, o que constitui uma relação totalmente convencional, no sentido de foi convencionado. Por isso, o sentido e o valor de um símbolo dependem necessariamente das relações que o símbolo, mantém com os outros símbolos do sistema simbólico total. Depende, por exemplo, da ausência ou presença de outros símbolos que expressam significados próximos ou antagônicos a ele. Então, existe aqui sempre uma contextualização. Então, isso daqui é muito importante da gente
Começar a perceber. Por quê? Porque não basta só um sinal, entende? Eu recebo muita pergunta na caixinha do meu Instagram, dizendo assim: Otton, eu não estou conseguindo dormir, é ansiedade? Fala, meu preto, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser que tu comeu uma feijoada antes de dormir, pode ser uma porrada de coisa, entende? Então a gente precisa ter essa atenção contextual, né? Para poder entender o que é aquele sinal, o que é aquele signo, né? Está representando. Então, aqui no caso da linguagem, por exemplo, né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de atenção. E nós que trabalhamos com a linguagem, então, a gente precisa ter muita atenção, né? Porque a gente vai trabalhar basicamente com isso que é o símbolo, né? Então a pessoa diz assim, casa, você imagina casa e ele está falando outra casa. Aí aqui o método fenomenológico, ele é fundamental para você ser um bom ouvinte, para você ser um bom terapeuta. Ok? Então vai pegando aí. Então vamos lá. Dimensão, deixa eu ver quantas páginas faltam aqui para poder. Tá. Deixa eu correr um pouquinho, que eu já vou atender aqui. Dimensão dupla do sintoma psicopatológico, indicador e elemento simbólico ao mesmo tempo. Os sintomas médicos e psicopatológicos têm como signos uma dimensão dupla. Os signos são tanto um índice indicador como um símbolo. Entendeu? Então, os sintomas, eles são tanto um índice, assim como também um símbolo, ó. Ó o símbolo aqui, ó. Ok. E ó, o índice aqui, ó. Né? O sintoma como índice sugere uma disfunção que está em outro ponto do organismo ou do aparelho psíquico. Porém, aqui, a relação do sintoma com a disfunção de base é, em certo sentido, de vizinhança. A febre pode corresponder a uma infecção que induz os leucócitos a liberarem certas citocinas, que, por sua ação no hipotálamo, produzem um aumento da temperatura. Assim, o sintoma febre tem determinada relação de vizinhança, de contiguidade, com o processo infeccioso de base. Além de tal dimensão de indicador, de índice, os sintomas psicopatológicos, ao serem nomeados pelo paciente, por seu meio cultural ou pelo médico, passam a ser símbolos linguísticos no interior de uma linguagem. No momento em que recebe um nome, um sintoma adquire o status de símbolo, de signo linguístico arbitrário, que só pode ser compreendido dentro de um sistema simbólico dado, de um determinado universo cultural. Dessa forma, a angústia manifesta-se e realiza-se ao mesmo tempo como mãos geladas, tremores e aperto na garganta, que indicam, por exemplo, uma disfunção no sistema nervoso autônomo e, ao ser tal estado designado como nervosismo, neurose, ansiedade ou gastura, passa a receber certo significado simbólico e cultural, por isso convencional e arbitrário, que só pode ser adequadamente compreendido e interpretado tendo-se como referência um universo cultural específico, um sistema de símbolos determinado. Então é isso que ele está dizendo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, em determinadas culturas, o nervosismo vai ser dor no nervo. A ansiedade vai ser isso, né? Cara, meus nervos estão doendo aqui, eu tive aqui uma doença dos nervos. Então, é isso que a pessoa está nomeando ali como, possivelmente, uma crise de ansiedade.
Então é importante a gente entender isso, que esse símbolo, né, ele vai ter referência, né, um universo cultural específico. Na semiologia psicopatológica, portanto, a semiologia psicopatológica, portanto, cuida especificamente do estudo dos sinais e sintomas produzidos pelos transtornos mentais, signos que sempre contêm esta dupla dimensão. Então, a gente tem uma relação de vizinhança e a gente tem uma relação mais distante. Divisões da semiologia. A semiologia, tanto a médica como a psicopatológica, pode ser dividida em duas grandes sub-áreas: semiotécnica, semiogênese. Semiotécnica refere-se a técnicas e procedimentos específicos de observação e coleta de sinais e sintomas, assim como a descrição de tais sintomas. No caso dos transtornos mentais, semiotécnica concentra-se na entrevista direta com o paciente, seus familiares e demais pessoas com as quais convive. Então, tranquilo esse conceito. Então, a semiotécnica é o quê? É a técnica que faz a observação e coleta de sinais e sintomas. Então, a gente tem, por exemplo, a entrevista clínica, é o clássico, né? Então, aquela avaliação ali inicial, a entrevista clínica. A coleta de sinais e sintomas requer a habilidade sutil em formular as perguntas mais adequadas para o estabelecimento de uma relação produtiva e a consequente identificação dos signos dos transtornos mentais. São fundamentais o tipo de perguntas e como e quando fazê-las, assim como um modo de interpretar as respostas e a decorrente formulação de novas perguntas. Então, isso daqui é mais ou menos ali. A gente tem algumas técnicas que podem ajudar nesse norteamento da entrevista clínica, mas o que é importante? O que é importante é o profissional conseguir saber a classificação dos transtornos, que a gente volta para o CID, né, ou para o DSM. Então, eu tenho que saber ali os sinais e sintomas de um determinado transtorno. Para quê? Para, em cima disso, eu conduzir ali mais ou menos a hipótese diagnóstica e eu conduzir, portanto, a entrevista. Além disso, é crucial, sobretudo para a semiotécnica em psicopatologia, a observação minuciosa, atenta e perspicaz do comportamento do paciente, do conteúdo de seu discurso e do seu modo de falar, da sua mímica, da postura, da vestimenta, da forma como reage e de seu estilo de relacionamento com o entrevistador, com seus familiares e, eventualmente, com outros pacientes. Então, isso daqui dá uma dissertação, né? Que isso daqui é uma pontuação da escuta clínica. Então, a escuta, ela não é só no que diz respeito à fala do paciente, né? A linguagem do paciente, não. A gente está fazendo o quê? Ó? Coletando sinais. Lembra sempre disso. Então, nós estamos coletando sinais. Além dos sintomas, que é a fala subjetiva, a narrativa do paciente, da vivência de determinados sintomas que o paciente, que o cliente, que o consultante está externalizando para você como terapeuta. Além disso, nós temos o quê? Nós temos a observação minuciosa desses outros sinais, que vai desde o comportamento do paciente, desde, né, o conteúdo do seu discurso, desde o modo que ele fala, a sua mímica, né, ou seja, os seus gestos, a sua postura, a sua vestimenta, como ele reage àquilo que você está perguntando, né? E o seu estilo de relacionamento com você, com o entrevistador, né? Com os seus familiares e, eventualmente, se tiver ali com outros pacientes. Né? Então, percebe que a entrevista, a avaliação psicológica, ela diz dessa avaliação global, tá bom? Ela não é somente, né, ali a fala, né? Ela não é somente ali o conteúdo da conversa, mas ela deve envolver toda essa avaliação global do paciente. Uma galera que é maravilhosa para esse tipo de avaliação
é o pessoal da ACP, né, da abordagem centrada na pessoa, com um raminho ali da ACP, com uma técnica da ACP, que, se eu não estiver enganado, eles chamam de presentificação, que não tem a ver com o mindfulness, tá bom? Mas tem a ver com eles observarem de maneira atenta os sinais do paciente, né? Os sinais do cliente, os sinais da pessoa. Porque, segundo a teoria da abordagem centrada na pessoa, é preciso gerar uma congruência. O que é congruência? A pessoa ter a consciência daquilo que está acontecendo no seu sistema, né? Então, se ela tem a consciência daquilo que está acontecendo no seu sistema, vamos dizer assim, ela começa a aceitar aquela parada e aí ela vai se atualizando, ok? Esse é o processo. Então, um exemplo clássico, a pessoa vai lá, né, e ela fala assim, mamãe morreu, e começa a sorrir. Opa, peraí. A pessoa fala, nós temos convencionalmente a ideia de que deveria, em tese, haver uma dor ali, um choro minimamente, e a pessoa sorri. Olha, ela está expressando algo e ela diz: eu estou triste porque a minha mãe morreu, e ela começa a sorrir. Então a gente tem essa pontuação. Olha, tem alguma coisa estranha aqui. Ou a pessoa começa a falar de uma situação no emprego e ela faz assim, ó, tensiona os ombros. Opa, tem alguma coisa aí. Entende? Então nós temos vários sinais, né? E isso é interessante. E aí, depois vocês podem botar, você pode botar Carl Rogers, entrevista ou sessão de terapia de Carl Rogers. Você bota aí no YouTube que tem. Né? Ele pontua isso, ele vai pontuando, ele vai quase que meio que repetindo a fala. Tem um estudo clássico lá do Rogers, ele vai, né, repetindo a fala, e a gente olha assim, cara, parece que é uma intervenção boba, né? Mas não é uma intervenção boba, ele vai pontuando ali, gerando essa conscientização, essa integração. Então, é muito interessante essa abordagem rogeriana, nesse sentido, né, de técnica mesmo. Então, nós temos a semiotécnica e a semiogênese. Já a semiogênese, por sua vez, é o campo de investigação da origem, ou seja, a etiologia, a causa, né, dos mecanismos de produção e do significado e do valor diagnóstico e clínico dos sinais e sintomas. Por fim, alguns autores utilizam o termo propedêutica médica. Ou psiquiátrica para designar a semiologia. O termo propedêutica, de modo geral, é empregado em várias áreas do saber para designar o ensino prévio, os conhecimentos preliminares necessários ao início de uma ciência ou filosofia. Prefiro o termo semiologia à propedêutica, mas reconheço que a semiologia psicopatológica, como propedêutica, pode ser concebida como uma ciência preliminar necessária a todo estudo psicopatológico e prática clínica e em prática clínica, em psiquiatria, né? Tem um erro aqui, em psiquiatria e em psicologia clínica. Então ele está dizendo, ó, a semiologia ela é uma ciência preliminar, né? Por que ele está falando isso? Justamente por conta disso. Porque a psicopatologia, vamos dizer assim, o que é a psicopatologia? Cara, é o estudo lá dos transtornos. Então vamos lá, transtorno de ansiedade social, transtorno de mutismo seletivo, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade borderline. Então nós temos ali a psicopatologia. Pá, ok. Todo mundo quer saber de psicopatologia a partir desses termos.
dos transtornos. Então, eu tenho que estudar o transtorno, aí nego fica com fetiche com essa parada aqui de transtorno. Ah, tem que saber, pá. Não, tem que saber, beleza. Mas o Dal Galarrona, ele fala assim, ó, opa, peraí. Tem uma ciência preliminar, a semiologia, que é o quê? Que é justamente o estudo dos sinais, dos sintomas. Então, para a gente chegar na psicopatologia, então a gente precisa ter uma importância para esses sinais, para esses sintomas. Então, você vai ser um psicopatologista muito mais robusto, muito mais seguro, se você levar a sério a semiologia. Semiologia psicopatológica, lógico. Então, é muito importante. Por isso que a segunda parte aqui, né, é maravilhosa. Ele vai trabalhar esses aspectos da semiologia, sinais e tal. Pensamento e suas alterações, senso-percepção e suas alterações, atenção e suas alterações, sabe? Então, é todo uma construção de conhecimento. Não é só o estudo dos transtornos, que é a psicopatologia em si, mas vamos dar um passo atrás? Bora fazer uma boa base, uma boa fundamentação, para aí, então, a gente partir para os transtornos em si? Beleza, dá tempo. Síndromes e entidades nosológicas, transtornos específicos. Na prática clínica, os sinais e sintomas não ocorrem de forma aleatória. Eles surgem em certas associações, né, certos clusters, agrupamentos mais ou menos frequentes. Definem-se, portanto, as síndromes como agrupamentos relativamente constantes e estáveis de determinados sinais e sintomas. Então, a gente tem essa nomenclatura, né, que meio que está em alta para quem está estudando psicopatologia, mas já é coisa velha, né? São os clusters, né? Que é o quê? Que são determinados sinais e sintomas que eles aparecem ali de maneiras agrupadas mais ou menos frequentes. Então, um exemplo, num transtorno depressivo, né, numa síndrome depressiva, então nós temos quais sinais agrupados, em regra. Nós temos ali ou uma hipersonia, ou uma insônia, ou, né? Nós temos uma ausência da vontade, nós temos um desinteresse, nós temos ali, em regra, uma lentificação. Então, são sintomas característicos de uma determinada síndrome depressiva, uma síndrome maníaca, né? Então, a gente tem depressão, que é o rebaixamento do humor, nós temos a mania, que é, né, o humor indo para cima, vamos dizer assim. Então, numa síndrome maníaca, nós temos uma agitação, nós temos um pensamento acelerado, nós temos uma energia exagerada, nós temos uma dificuldade para sono, para dormir. Então, olha só, agrupamentos mais ou menos frequentes. Entretanto, ao se delimitar uma síndrome, como síndrome depressiva, demencial, paranoide, etc., não se trata ainda da definição e da identificação de causas específicas de um curso e evolução relativamente homogêneos e de uma estrutura básica do processo patológico. Então, aqui é o conceito de síndrome, tá? Então, síndrome é um agrupamento mais ou menos ali de determinados sinais e sintomas,
Só que não se sabe a causa específica, não se sabe o seu curso, nem a sua evolução. E, portanto, não se tem uma tratativa específica para uma determinada síndrome. A síndrome é puramente uma definição descritiva de um conjunto momentâneo e recorrente de sinais e sintomas. Denominam-se em medicina e psiquiatria entidades nosológicas, doenças ou transtornos específicos, como esquizofrenia, doença de Alzheimer, anorexia nervosa, etc. São os fenômenos mórbidos nos quais podem-se identificar ou pelo menos presumir com certa consistência certas causas ou fatores causais, etiologia, o curso relativamente homogêneo, certos padrões evolutivos e estados terminais típicos. Então, a gente tem aqui diferenças, né? A gente tem doenças ou transtornos específicos, certo? Então, nós temos causas específicas, etiologia, fatores causais específicos. Nós temos o curso relativamente homogêneo e nós temos ali a tratativa, a terapêutica, né? Ou padrões evolutivos, né? O prognóstico. Né? Então, nós temos ali algo que é previsível. Né? E a alta, vamos dizer assim, a terapêutica, o estado terminal típico. Então, nós temos uma gripe, né? Então nós temos as causas, que já é consenso numa gripe, nós temos o curso dessa doença, a gripe ali mais ou menos uns 15 dias, beleza. Padrão evolutivo, 15 dias, o que vai sumindo primeiro, depois, barará, e a finalidade, o fim, né, o estado terminal, uma gripe. Então nós temos isso. Ok? Além disso, nas entidades nosológicas ou transtornos, busca-se identificar mecanismos psicológicos e psicopatológicos característicos, antecedentes genético-familiares, algo específicos e respostas a tratamentos e intervenções mais ou menos previsíveis. Em psicologia, em psicopatologia e psiquiatria, frequentemente somos obrigados a trabalhar no âmbito das síndromes, pois muitas vezes o diagnóstico preciso de entidades nosológicas, doenças ou transtornos específicos é difícil e incerto. Embora muito esforço tenha sido há mais de 200 anos empreendido no sentido de se identificar transtornos mentais específicos bem delimitados. Na prática, isso ainda não se consegue em todos os casos clínicos. Cabe ainda lembrar que o reconhecimento dessas entidades não tem apenas um interesse científico ou acadêmico, valor teórico, ele geralmente viabiliza ou facilita o desenvolvimento de procedimentos, intervenções terapêuticos e preventivos mais eficazes, valor pragmático. Né? Então, isso aqui é importante. Então, por isso que ele vai trabalhar ali com a questão da síndrome, né? Apesar de que a gente pode ter uma discussão, eu disse que eu ia me ater ao texto, tá? Mas apesar de que a gente pode ter uma discussão do tipo, a gente tem um transtorno, o transtorno já é algo um pouquinho além da síndrome, vamos dizer assim. A síndrome é um conjunto de sintomas que a gente não sabe as causas, a gente não sabe mais ou menos o seu curso e a gente não sabe mais ou menos, né, o seu fim efetivo. O transtorno, a gente já tem o quê? A gente não sabe necessariamente a etiologia, a causa específica, né, que seria diferente de uma doença, que tem uma causa específica. Então, o transtorno, a gente não sabe a sua causa específica, mas a gente sabe o conjunto de sintomas e sinais. Nós sabemos o que? Mais ou menos o seu curso, né, e nós podemos prever ali mais ou menos, né, o fim. E a gente tem uma tratativa também já mais ou menos definida. Então, a gente tem ali um transtorno dentro dessas classificações. Né? Então, a DSM, portanto, trabalha nessa perspectiva de transtorno, porque a gente tem mais ou menos as causas, geralmente a causa é multifatorial,
né? Não tem um fator determinante ali, né, que vai gerar um transtorno específico. Nós temos o conjunto de sintomas, nós já sabemos, né, em vários desses transtornos, o curso efetivo ali daqueles transtornos, e nós temos técnicas específicas que vão ajudar no processo de evolução, né, e de remissão de determinados quadros, né, quando possíveis, enquanto que outros transtornos, a gente tem ali mais ou menos a clareza do seu curso, ainda que não haja possibilidade de remissão ali de quadro, né? Então, nós temos isso daqui. Então, ele vai trazer uma perspectiva aqui a partir da síndrome, né? Que é a parte 3 do livro que nós iremos trabalhar mais para frente ali nos capítulos já finais do Psicopatologia do Dal Galarrone. Ok? Então, esse daqui foi o primeiro capítulo, né? E a importância de a gente entender na semiologia, né, uma ciência propedêutica, né, e essa, entre aspas, essa complicação aqui dos transtornos mentais, no sentido de trabalhar a partir de uma perspectiva sindrômica ou a partir de uma perspectiva de transtorno. Então, vamos trabalhar, né, a gente vai trabalhar aqui a partir de uma perspectiva sindrômica, tá bom? E aí, mais para frente, no decorrer do nosso curso de psicopatologia, nós trabalharemos, então, com a perspectiva do transtorno, e, enfim, nós teremos aí muito tempo, eu tenho a minha vida toda para trabalhar esse curso de psicopatologia com você, mas a gente começa por aqui, por essa perspectiva do Dal Galarrone. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte aí esse vídeo, já fica atento à próxima semana, porque na próxima quinta lançaremos o nosso capítulo 2 do nosso Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu no canal. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo para a gente tirar todas as dúvidas deste curso aqui. Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. É nóis.